Olá, gente! Vamos agora iniciar a nossa segunda aula de literatura. Vamos lá. O que é literatura? Literatura é uma das formas de expressão artística do ser humano, juntamente com a música, a pintura, a dança, a escultura, o teatro e etc. Ou seja, se a literatura ela é uma expressão artística, podemos dizer que ela é uma arte, não é isso? Ela é um tipo de arte, como a gente viu na aula passada. A arte é essa expressão, né? Expressão do pensamento, de ideias, não é isso? Então, a literatura, ela é sim um tipo de arte, e é a arte de escrever, certo? Então, a literatura é a arte de escrever, assim como a música, a pintura, a dança, a escultura e etc, né? O material básico da literatura é a palavra, né? Já que ela é a arte de escrever, então se utiliza da palavra. Esse é o seu material básico, não é isso? A literatura já passou por diferentes formas de expressão, de acordo com o momento histórico e com a situação de produção. Ou seja, com o tempo, o modo de escrever, a forma de se expressar foi mudando, né? De acordo com o cotidiano, a forma do homem pensar, assim também ia mudando a literatura. Na Grécia Antiga, sua transmissão ocorria de forma oral. Ou seja, bem no início, né, lá na Grécia, a transmissão ocorria de forma oral, né? Não tinha ainda a escrita. Então, as pessoas contavam histórias, né, um para os outros. E assim, iam se fazendo literatura. Então, dentro da literatura, né, nós temos os gêneros literários, certo? Vamos descobrir o que seria o gênero literário. Os gêneros literários são categorias dos textos literários, classificados de acordo com a forma e o conteúdo. Ou seja, gêneros literários são textos literários, certo? Então, esses textos, eles são classificados com a forma que ele é escrito e também o conteúdo que ele passa, certo? Os gêneros literários são utilizados como forma estética e artística, ou seja, a intenção, né, dos gêneros literários é passar esta beleza para o leitor, né, que é, no caso, o observador da arte, não é isso? O leitor. Então, passar esta beleza artística, né? São eles o gênero lírico, o gênero épico, o gênero dramático e o gênero narrativo. São 4, né? O gênero lírico expressa no texto o seu mundo interior. Ou seja, sempre que a gente lê um texto literário que é lírico, aquele texto ele vai estar falando do próprio autor, certo? Do mundo interior do autor. Sempre você vai encontrar pronomes como eu, né? Eu fiz isso, eu estava pensando nisso. Então, quando você vê um texto que utiliza muito do pronome pessoal eu, você já percebe que o gênero dele, né, o gênero literário, é o lírico, porque ele vai falar do mundo interior, certo? O gênero épico, há um narrador que conta uma história em versos. O épico, ele é um pouco parecido com o gênero narrativo, né? Porque é um narrador que conta a história, então você pode se confundir. Porém, a diferença do épico por gênero narrativo é que no épico o texto vem em versos, né? Como um poema. É uma narração, mas ele vai estar sempre escrito de forma de versos, né? Então, versos e estrofes, né? Já o narrativo, não, ele vem
escrito não na forma em versos, tá? Ele vem escrito num texto corrido, tá? É aquele texto que ocupa a folhinha inteira, tá certo? Então, essa é a principal diferença, tá? O gênero épico, há um narrador que conta uma história em versos. Vamos para o próximo, né? Que eu acabei pulando o gênero dramático. O gênero dramático, ele expõe um conflito dos homens e o seu mundo, né? Então, como o próprio nome disse, dramático, né? Lembra de drama, então conflito. Sempre que haver na história um conflito entre o homem e o mundo à sua volta, esse texto, né? Ele se vai classificar como um gênero dramático, certo? E o narrativo, como eu falei, né? Ele é escrito em prosa, diferente do épico, né? O épico é um texto escrito em verso. O gênero narrativo é um texto escrito em prosa. O texto escrito em prosa é aquele que ocupa a folhinha inteira, tá? Ele não vai ser escrito em verso, né? Que o versozinho, ele sempre é menorzinho. Então, ele apresenta um narrador, enredo, personagens, espaço, tempo e etc. Ainda tem muitas outras coisas. Mas o básico que nos identifica logo quando é um gênero narrativo são essas características, certo? Sempre é um narrador constando, era uma vez, uma cidade, né? Já vai descrevendo o espaço. No ano de 1980, havia um rei, já vai trazendo personagens, né? E isso é narrativo. Então, um exemplo de gênero narrativo, a novela, o conto, a crônica, a fábula, o romance, entre outros, tá bom? Então, são esses. Vamos ao próximo. O próximo tópico agora é texto literário e não literário, certo? Vamos lá descobrir o que é isso. O texto literário e não literário. Para ser literário, o texto deve apresentar uma linguagem literária, isto é, uma linguagem em que se encontra recursos expressivos que chamam a atenção para o modo como ela própria está constituída. Ou seja, toda vida que eu for ler um texto literário, ele vai sempre apresentar esses recursos expressivos, tá? Não vai ser um texto comum. Então, ele vai utilizar de várias formas, como comparação, como utilizar uma letra maior, menor para expressar, sei lá, uma letra maior quando quer expressar um grito, né? Um personagem gritou, um personagem falou baixinho, não é isso? Então, vai se utilizando desses recursos, né? Para passar a mensagem, tá? Então, essa mensagem que é passada para o leitor com o texto literário, ele vai se utilizar desses recursos, ele quer chamar a atenção para o modo que ela está constituída, certo? Quer falar de amor, não vai falar de amor de uma forma simples, vai fazer um poema, vai utilizar uma linguagem muito bonita, tá entendendo? Então, essa é a diferença do literário. Ele utiliza recursos expressivos para chamar a atenção. E o não literário, né? Aqui a gente tem um exemplo dos dois. O não literário, né? A ênfase é mais no conteúdo, a linguagem é denotativa, linguagem mais impessoal, realidade apenas traduzida, normalmente sem ambiguidade ou duplas interpretações. Ou seja, o texto não literário, ele está mais preocupado em passar a informação. Ele não quer saber se vai estar muito bonito, se vai estar impressionante. O não literário, ele quer passar a informação, ele vai dar ênfase no conteúdo. A linguagem é denotativa. O que significa denotativa? É quando eu falo todas as palavras no sentido real e não crio um significado figurativo para ela, certo?
Então, denotativa, linguagem no seu sentido real, tá bom? Linguagem mais impessoal, ou seja, eu não vou estar dizendo, eu acho que é legal isso, eu acho que é muito bom isso. Não. Linguagem impessoal é aquela que a gente não dá a nossa opinião, o autor não dá a opinião, é impessoal, apenas informa o que é para ser dito, certo? A realidade apenas traduzidas, por exemplo, é o que aconteceu, ele vai escrever naquele texto. Normalmente sem ambiguidade, ou seja, sem outros significados, sem duplas interpretações, entendeu? Já no gênero literário, né, como a gente vê aqui, é a ênfase na expressão, na forma que o texto é escrito, na forma que o texto vai ser interpretado, nas expressões que são colocadas nesse texto, tá? A linguagem é conotativa. O que significa linguagem conotativa? É aquela linguagem que apresenta um sentido figurado, certo? Então, eu falo, mas no sentido figurado. Tipo, estou com o coração deslacerado, né? Estou com o coração partido. Não quer dizer que o meu coração está literalmente partido, né? Quer dizer que eu estou com o meu emocional abalado, que eu estou triste, né? Isso é uma linguagem conotativa. A linguagem mais pessoal, emotiva, ou seja, é uma linguagem que eu falo mais aquilo que eu estou sentindo, eu coloco mais o que eu estou achando no texto, tá entendendo? Eu acho que a moça está muito apaixonada pelo príncipe, tá entendendo? Então, eu vou colocando as minhas interpretações também naquele texto. A recriação da realidade, ou seja, há uma realidade e eu recrio algo novo a partir daquela realidade, certo? Não coloco tal e qual, eu vou recriando, eu vou colocando novos elementos. E ambiguidade, recursos criativos, ou seja, ambiguidade é uma amplitude de significados, tá certo? Vamos para mais um exemplo. Exemplo de texto literário. Vamos ler esse exemplo aqui. Não te amo mais, estarei mentindo dizendo que ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer jamais que alimenta um grande amor. Ou seja, nesse textinho aqui é de uma pessoa que está terminando um relacionamento, né? Não quer mais esta pessoa e ela não está mais sentindo nada, né? Como diz no finalzinho, não poderia dizer jamais que alimenta um grande amor, ou seja, ela não está mais alimentando esse grande amor. Porém, entretanto, essa pessoa pode colocar aqui no finalzinho assim, leia de baixo para cima, ou leia do final para o início, né? Então, se a gente for ler de baixo para cima, né, do finalzinho para o início, vai ficar assim. Alimenta um grande amor. Não poderia dizer jamais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo dizendo que não te amo mais. Olha só que incrível. Um único texto, ele tem dois significados, tá vendo? A gente pode interpretar ele de duas maneiras, através de duas formas de ler. Olha como o autor pensou nisso, né? Ele foi pensando em tudo isso para que o leitor tivesse essas duas possibilidades de duas leituras e as duas leituras com significados totalmente diferentes, né? Então, ele pode fazer essa mensagem assim para o grande amor da vida dele e dar aquela expectativa, né? Aquele sustinho no amor dele, né? E aí depois no finalzinho diga, agora leia de baixo para cima. E aí você vai ter uma outra interpretação, né? Um outro sentido, não é isso? Então esse tipo de texto a gente chama de texto literário.
Pronto, esse daqui, ó. Exemplo de texto não literário. Abandono escolar cai e resultados dos alunos melhoram. Isso é uma notícia de um jornal, né? Ó, lá em cima tem jornal de notícias. Então, a gente está lendo a manchete. Abandono escolar cai e resultados dos alunos melhoram. E aqui vem toda a matéria que, pela imagem, não é possível a gente ler. Mas só por essa manchete, a gente já percebe qual foi o intuito dessa manchete, né? Dessa frasezinha aí. Abandono escolar cai e resultados dos alunos melhoram. A intenção do autor, né, que criou essa manchete, foi simplesmente informar que os alunos não estão mais abandonando as escolas e, com isso, os resultados estão melhorando. Pronto, ele não enfeitou, ele não botou duas interpretações, né? Ele colocou uma só, né? Que o índice de abandono escolar está caindo e, com isso, os resultados estão melhorando, ou seja, tendo mais crianças estudando e mais crianças evoluindo, aprendendo mais, não é isso? Então, isso é um texto não literário, é aquele que está com a intenção de informar. Figuras de linguagem. Vamos lá, as figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? São formas de expressão que destoam da linguagem comum ou denotativa. Elas dão ao texto um significado que vai além do sentido literal. Por exemplo, Fabiano tem muita cara de pau em aparecer aqui depois de tudo que ele fez. Ou seja, a expressão cara de pau indica que Fabiano não tem vergonha na cara e não que a cara dele literalmente é feita de pau. Vocês entenderam? Então, a figura de linguagem está exatamente nessa expressãozinha, cara de pau. Isso daqui é o quê? Comparando a cara dele, né? Realmente está comparando com um pau, né? Não é isso, mas essa expressãozinha está comparando com o significado que ela tem, né? Cara de pau significa uma pessoa que não tem vergonha, tá entendendo? E não que ela realmente tenha a cara feita de pau, entendeu? Isso são as figuras de linguagem. Então, cada expressãozinha dessa recebe um nome. Vamos lá, são 10 figuras de linguagem que eu tenho para mostrar para vocês. Pronto, a primeira é a literação. A literação significa a repetição de vários fonemas em diferentes palavras para produzir um efeito desejado. Por exemplo, por onde anda o amor e a dor do trovador. Vocês perceberam a rimazinha, como ficou bem bonitinha? Vou ler de novo. Por onde anda o amor e a dor do trovador. Tá vendo como ficou bem rimadinha? Então, qual o fonema que está repetindo? O O, né? Ó. O O está repetindo várias vezes, tá vendo? Eu até coloquei em destaque para vocês perceberem. Então, isso é um recurso que se chama aliteração, tá? O próximo é o eufemismo. O eufemismo é palavras ou expressão agradáveis para amenizar a declaração desagradáveis. Por exemplo, segundo o juiz, a deputada faltou à verdade em seu depoimento. O que significa faltou à verdade? Significa que ela mentiu. Mas, como não queria falar que ela tinha mentido, né? Que ela tinha mentido, ele usou essa expressão, faltou à verdade, para ficar mais suave, menos desagradável, não é isso? Terceiro, comparação. A comparação é a relação entre dois ou mais termos separados por conjunção, tá? Por exemplo, o pensamento é como um diamante bruto. Ou seja, está comparando, né, dois termos da mesma oração.
pensamento com diamante bruto. Está comparando essas duas coisas. Então, qual é a conjunçãozinha que faz essa comparação? É o como, né? O pensamento é como um diamante bruto, não é isso? Um diamante verdadeiro. Então, o pensamento é raro, não é isso? Então, a comparação é quando tem dois termozinhos na mesma frase que estão sendo comparados, tá? A metáfora é a comparação implícita entre dois ou mais termos. Por exemplo, qual a diferença, Luana, da comparação para a metáfora? Já que o significado da metáfora também é uma comparação. Acontece que a comparação, ela é bem explícita. Você, ao ler a frase, ao ler no texto, você vai logo perceber a comparação. Já a comparação, que significa uma metáfora, ela é implícita, ou seja, ela não está clara dentro daquela frase. Você vai perceber ela por outros conhecimentos de fora, tá entendendo? Por exemplo, eu carrego o mundo nos meus ombros. Eu carrego o mundo nos meus ombros. Será que realmente a pessoa carrega o mundo nos ombros dela? Não, né? Então, o significadozinho, o que está sendo comparado aqui é o quê? Que ela tem uma carga muito grande, que ela tem muitas responsabilidades, né, na vida dela. Então, ela está muito lotada. Então, para ela dizer tudo isso, ela utiliza essa metáfora de dizer que carrega o mundo nos ombros dela, tá entendendo? Você percebe que a comparação, o mundo nos ombros dela, está sendo comparado com algo que está fora do texto, que é justamente como é que podemos dizer, essa sobrecarga de tarefas, né? Sobrecarga de trabalhos, né? Então, isso não tem dizendo nessa frase, mas a gente deduz que é isso, né? Que está comparando mundos. Eu carrego o mundo nos meus ombros, significa isso, que ela está com muito trabalho, ela está muito lotada, muito atarefada, não é isso? Então, vamos para o próximo, né? A onomatopeia. Palavra cuja sonoridade está associada à coisa representada. Por exemplo, o cocoricó se faz ouvir toda manhã. Esse cocoricó está associado ao quê? Né? Está associado ao galo cantando todas as manhãs, né? Só que ao invés de eu dizer o galo se faz ouvir, o canto do galo se faz ouvir toda manhã, eu não usei isso para usar o som que o galo faz, né? Cocoricó! Então, o cocoricó se faz ouvir toda manhã. Então, a onomatopeia é sempre quando eu utilizo palavras para representar som, né? Muitas vezes você vai escutar de telefone, trim, trim, de campainha, blindom, dindom, né? E aí essas palavrinhas vão representar sons. Então, essas palavras que representam sons são chamadas de onomatopeia, tá? Vamos para a sexta, é a hipérbole. A hipérbole consiste em palavras que expressam exagero na declaração, ou seja, aquilo que é bem exagerado. Por exemplo, estava com tanta fome que podia comer um boi inteiro. Então, comer um boi inteiro é um exagero para expressar que estava com muita fome, né? Claro que a pessoa não vai conseguir comer um boi inteiro, né? Então, é um exagero, né? Quer dizer que o quê? Que estava com muita fome. É isso? A antítese. A antítese é a oposição entre palavras, expressões ou ideias, certo? Sempre vai estar se opondo palavras, expressões ou ideias. Vamos ver no exemplo. Ninguém parecia ouvir, mas a menina gritava em silêncio. Olha que oposição. Quando a gente escuta essa palavrinha gritava, a gente lembra logo de barulho, né? De grito. Mas aqui diz gritava em silêncio. A gente já vê uma oposição. Como que consegue gritar e fazer silêncio ao mesmo tempo?
não é isso? Então, é uma expressão para dizer que por dentro ela estava gritando, né? Que pela fisionomia dela, pelo jeito dela, ela estava gritando. Por isso que ele usou essa expressão, gritava em silêncio, não é isso? A prosopopeia. A prosopopeia significa a personificação, a atribuição de características humanas a seres irracionais ou coisas. Ou seja, é pegar um objeto ou um animal e dar a eles características humanas, tá entendendo? Por exemplo, o cavalo conversou com um pato. Então, um pato e um cavalo não conseguem conversar. Conversa é coisa de ser humano, né? Mas a prosopopeia é justamente isso, personificar coisas ou animais. Vamos ver no exemplo. O lobo conversou com o Chapeuzinho e decidiram fazer as pazes. O lobo é um animal, né? Então, ele não conseguiria conversar, mas através desse recurso, prosopopeia, fez com que o lobo tivesse essa atribuição, essa característica humana dentro da história. E aí sim, o lobo conversou com o Chapeuzinho, entendeu? Vamos para o próximo. É a perífrase. Perífrase significa substituição de um termo por outro que o caracterize. Ou seja, por exemplo, o rei das selvas ainda não é uma espécie em extinção. O rei das selvas está substituindo o quê? O leão, né? Porque quem tem essa característica de rei da selva é o leão. Então, poderia dizer que o leão ainda não é uma espécie extinta. Só que ele não quis utilizar o leão, ele quis utilizar uma perífrase. Ou seja, quis utilizar uma característica para substituir o nome leão. Então, ele usou uma característica do leão para substituir o nome leão na frase. Entendeu? O 10, né? O 10 são dois em um só, que é a figura de linguagem denotação e conotação. Eu até citei essas duas coisas, essas duas figuras de linguagem, quando eu fui explicar o texto literário e o não literário, né? Que eles têm essas características. O não literário utiliza da denotação e o literário utiliza da conotação. O que significa denotação? É a palavra empregada no sentido real, certo? Por isso que quando a gente vê o texto não literário, ele utiliza da palavra empregada no sentido real. Então, ele quer passar aquela informação no real, mais claro para que a pessoa entenda. Por exemplo, Pedro nadava muito na piscina. Quando a gente lê isso, a gente já entende o quê? Que ele nadava muito na piscina, né? Numa piscina normal, tranquila, que ele estava brincando, que ele gostava muito de nadar, não é isso? Isso é chamado de denotação, sentido real, né? Sentido real, ele realmente estava nadando na piscina. A conotação é quando a palavra assume um sentido figurado, certo? Então, vamos ver aqui no exemplo. Ó. Pedro nadava em ouro. É possível literalmente uma pessoa nadar em ouro? Não, não é possível, né? Porque é muito duro, então é muito difícil de nadar em ouro. Porém, o que significa Pedro nadava em ouro? Que ele estava muito rico, né? Que ele tinha muito ouro. Então, ele tinha tanto ouro que parecia uma piscina onde desse para ele nadar, entendeu? Esse é o sentido figurado, que se chama conotação. Então, pessoal, é isso, certo? As 10 figuras de linguagem. Espero que vocês tenham entendido bem. E aí vocês podem dar uma revisada, uma estudada, acompanhando os slides, né? E escutando a aula, tá bom? Então, a segunda aula se encerra por aqui. Bons estudos. E a gente vai se encontrar agora na terceira aula de literatura, tá bom? É isso.
Tenha um bom estudo.